Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 8, estaremos dando continuidade à história de Naamã, porém hoje estamos dando um tema que é importante, a preparação espiritual. O preparo espiritual, a obediência sempre precede a bênção. Então, se você quer ser realmente um homem abençoado, uma mulher abençoada, é muito importante o preparo espiritual. Antes, vamos orar pedindo a direção do Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia, por mais esse momento de reflexão, de meditação, meu Pai. Vem estar falando ao coração do meu irmão, da minha irmã. Vem estar, o Pai, também me usando. Me ajuda, Deus, a ministrar a Tua palavra na força, no poder, na direção do Teu Espírito. E que essa palavra ecoe no coração de cada pessoa que estará ouvindo. Ó Deus, assim oro em nome de Jesus. Amém. Sempre é bom deixar a Bíblia aberta, acompanhe, tá bom? Se você não conhece a história de Naamã, leia todo o capítulo 5, e aqui temos muitas lições preciosas. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, compartilhar alguns passos importantes que você e eu nós devemos estar dando para que nós possamos estar desfrutando, experimentando as bênçãos do Senhor, e não só experimentando, mas também compartilhando aquilo que Deus tem nos abençoado. Então, como nós vimos na meditação passada, Deus usou a menina. A menina deu um testemunho precioso, e através do testemunho daquela menina, agora esse homem pagão, porém um grande militar, ele estava com um problema sério, estava doente, mas agora ele está indo em obediência à orientação da menina. Ele está indo, só que ele teve que aprender algumas coisas que também nós devemos estar aprendendo. Então, todos nós precisamos, todos nós queremos ser abençoados, mas Deus, Ele quer que você e eu também tenhamos uma atitude de obediência a Ele, ok? Então, acompanhe no versículo 8, diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, esse homem, ele foi, em vez de ir ao profeta, ele foi ao rei. Só que o rei, ele ficou chateado, porque ele realmente não tinha poder nenhum. Então ele ficou chateado e achou que o Naamã, o rei da Síria, tinha enviado ele para provocar uma guerra. E aí quando o profeta Eliseu diz: não fique indignado, diga para ele vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Quando ele diz aqui há profeta em Israel, o propósito aqui era de fazer com que aquele homem, Naamã, pagão, reconhecesse que quem tem o poder não é o rei, mas sim é Deus. É Deus que tem o poder. E o texto sagrado diz que ele foi até o profeta. Então acompanhe, a partir do versículo 9, diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Então, esse é um preparo, tá? Um preparo espiritual.
Então o profeta não foi até Naamã, mas ele simplesmente mandou essa mensagem, não um recado, mas sim uma mensagem de Deus, que ele deveria ir até o Jordão e se banhar 7 vezes. Não que a quantidade de vezes tem poder e nem que o Jordão tinha o poder para curar ele, mas aqui o sentido é que ele deveria obedecer a voz de Deus, obedecer o profeta. Então é isso que Deus também espera de você, de mim. Deus quer que nós também tenhamos essa atitude, uma atitude de obediência. Sempre na Bíblia nós encontramos Deus fazendo essa recomendação. Todos nós queremos ser abençoados, mas infelizmente nós não queremos obedecer, e muitas vezes a desobediência impede a bênção. Então, se você quer ser abençoado, é importante, é fundamental que você e eu venhamos seguir a orientação de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Então prepare, vamos nos preparar melhor para vivermos na presença de Deus. O profeta também, Amós, ele vai dizer, ele diz, Deus falando através do profeta Amós, ele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Então é muito importante nós atentarmos para essa palavra, nos prepararmos para encontrar com Deus. Tudo na vida nós precisamos de um preparo. Então, quando você vai fazer uma viagem, quando nós vamos fazer uma viagem ou qualquer outra atividade, nós precisamos fazer um preparo antes. Quando a pessoa vai casar, ela se prepara antes. Então, tudo na vida. E muito mais ainda, Deus quer que você e eu estejamos preparados para estarmos vivendo uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que honra ao Senhor, uma vida que traz realmente glória para o nosso Deus. Também o profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Então, aqui ele está usando uma expressão da agricultura, mostrando que assim como um trabalhador rural, um semeador, alguém que quer realmente colher, ela tem que plantar, tem que ter um preparo, tem que preparar a terra. Assim também o meu coração, a minha mente, o nosso coração deve ser preparado por Deus. E nós temos que ter essa atitude. E como é que vem o preparo? O preparo vem justamente quando nós seguimos a orientação de Deus, a direção de Deus. O Senhor Jesus, ele diz na sua palavra: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, a obediência é fundamental para nós desfrutarmos das bênçãos. Mas o texto sagrado diz aqui que esse homem, ele não quis obedecer. Ele ficou indignado, ele ficou chateado. Diz o texto sagrado, veja o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana, Farvá e rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então veja, o homem ele era orgulhoso, ele era soberbo, e a Bíblia diz que Deus ele resiste o soberbo. Deus resiste uma pessoa orgulhosa, uma pessoa altiva. Então é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas querem a bênção do Senhor, querem a direção do Senhor, querem a paz do Senhor, mas não quer se dobrar diante do Senhor, não quer se ajoelhar diante do Senhor, não quer obedecer ao Senhor.
então a desobediência impede a bênção. Então foi o que aconteceu com esse homem. Então esse homem, ele ficou indignado, ele estava soberbo, ele estava orgulhoso. E é isso que tem acontecido com as pessoas. As pessoas precisam se quebrantar diante do Senhor. As pessoas precisam reconhecer que Deus é o maior, que Deus é grande, tá? E enquanto a pessoa ela está na soberba, na altivez, então ela não pode desfrutar da bênção de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus. E foi isso que Deus quis mostrar para aquele homem ali. Então Deus, ele tem o poder para curar, tem o poder para salvar, mas é preciso que cada pessoa também reconheça a sua pecaminosidade, o seu orgulho, se arrependa e venha buscar o Senhor. A palavra de Deus diz, né, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, como é que está o seu coração? Como é que está o meu? Como é que está o nosso coração? Será que nós estamos realmente prontos, dispostos a obedecer à voz de Deus? Ou nós só queremos ser abençoados sem obediência? Então, lembrando que é muito importante o preparo, é muito importante a obediência para que nós possamos desfrutar da bênção. E o texto sagrado diz que é muito bom, muito importante a gente ouvir bom conselho, tá? Bom conselho evita a gente de cometer muitos erros. Então, muitas pessoas permanecem no erro e cometem muitos erros porque não dão ouvido a bons conselhos. E graças a Deus que nós temos aqui que esse homem, ele estava cercado de bons conselheiros. Olha o que diz aqui a palavra, versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então, um conselho precioso. Então, o conselho receber bons conselhos também contribui para nós estarmos desfrutando de sucesso. Um sucesso assim no sentido, eu nem gosto de usar essa palavra, mas de sermos bem-sucedidos. Então, um bom conselho, quando nós atendemos um bom conselho, isso contribui para nós estarmos também sendo bem-sucedidos naquele propósito, naquele compromisso. Em Provérbios, no capítulo 11, a palavra de Deus diz que é muito importante nós estarmos abertos, sensíveis a um bom conselho. Olha o que diz a palavra, 11, versículo 14. Havendo sábia direção, cai o povo. Ou melhor, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, olha que maravilha. Então, quando a pessoa não segue o conselho, principalmente o conselho baseado na palavra de Deus, então a pessoa cai, você cai. Então, porque muitos filhos vivem, derrotados, porque muitos, pais e maridos, esposas estão derrotados porque deixam de ouvir o bom conselho, o conselho que está na palavra de Deus. Então diz ainda aqui a palavra em Provérbios 15, 22, olha o que diz a palavra, 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos. Então muitas famílias são derrotadas, muitos casamentos são derrotados porque deixam de buscar o conselho de Deus, a direção do Senhor, a ajuda do Senhor. E diz mais ainda aqui a palavra, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então é muito bom, muito importante nós estarmos cercados de pessoas que nos dão bons conselhos. Amém? Então esses homens aqui, esses oficiais chegaram, mas meu Senhor, então atende lá a direção do profeta, vai lá e obedece. E aí então entrou a humildade. Então agora vem uma coisa bonita desse homem aqui, ele estava cheio de orgulho, e ele humildemente acatou, acolheu o conselho dos seus oficiais, mas principalmente a orientação do profeta, e ele foi abençoado. Olha o que diz aqui
a palavra do Senhor, versículo 14. Então desceu e mergulhou. Então desceu. Então, uma atitude de humildade. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tá bom? Então, a humildade. Então, ele desceu. Então, se você ainda não aceitou Cristo, se você está resistindo a Cristo, você está sendo orgulhoso, você está sendo soberbo, você precisa descer, você precisa se humilhar diante do Senhor. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Então, quem se humilha diante do Senhor, então Deus é glorificado e Deus abençoa e Deus realiza o seu plano, o seu propósito. Então, foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem aqui se humilhou e obedeceu à voz de Deus, à voz do profeta, e ele recebeu a bênção. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eu vou dar um glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então, quem se humilha, quem obedece, se humilha diante do Senhor, desfruta das suas bênçãos. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã. Vamos nos preparar melhor, vamos procurar ser pessoas obedientes, vamos procurar ser pessoas humildes diante do Senhor, vamos também testemunhar do poder de Deus, da graça de Deus. Assim como Deus curou este homem, Deus também está curando muitas pessoas que estão vindo ao Senhor Jesus. Deus também está salvando muitas pessoas. Por isso que a palavra de Deus manda, nos recomenda para nós divulgarmos, anunciarmos, proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Então, aquela menina deu um testemunho e aquele homem atendeu o testemunho da menina, e agora ele foi até o profeta deu a orientação, ele seguiu a orientação do profeta, ele obedeceu e ele foi curado, e não só curado, mas do seu corpo, que foi muito bom, mas ele também foi curado da alma. Depois, continuando o texto, você vai ver que ele também fez um propósito que nunca mais ia adorar ídolos ou seu Deus na sua cidade. Ele passou também a ser uma testemunha de Deus. E é isso que Deus espera de você e de mim, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, obedecer e fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E hoje, meu amigo, minha amiga, aceite Jesus. Aceite Jesus, creia em Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. A palavra de Deus diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se você quer ser salvo, aceite, receba Jesus como Senhor e Salvador. Oremos. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, que teu Espírito Santo venha estar trabalhando na vida, no coração de cada um de nós. Que cada um de nós, ó Deus, tenha realmente essa visão de estar preparado, Deus, espiritualmente, e que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz, e que nós possamos, Deus, fazer a Tua vontade. Ó, meu Deus, também oro, Pai, em nome de Jesus, pelo meu amigo, minha amiga, qualquer pessoa que está ouvindo essa palavra, que venha aceitar Cristo como Senhor e Salvador, para que, ó Deus, ela venha desfrutar do seu amor, do seu perdão, da sua graça. Também oro, ó Deus, por aqueles que estão tristes, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão, ó Deus, chorando, aqueles que estão angustiados, seja Deus em casa, seja Deus nos hospitais, que o Senhor estenda a tua mão de amor e poder, e que o Senhor venha estar sarando e curando, meu Pai. Ó, meu Deus, assim oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite, um bom descanso na presença do Senhor. Um grande abraço.